Antes de tudo, eu quero saudar o amado com a graça e a paz do Senhor Jesus. Agora quero lhe convidar para refletir comigo sobre a necessidade que nós temos de sermos praticantes da palavra. Assim nós lemos, meus amados, em Tiago, capítulo 1, versículo 21 a 25. Pelo que, rejeitando toda a imundícia e superfluidade de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar as vossas almas. E sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho o seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo e foi-se, e logo se esqueceu de que tal era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da boa obra, esse tal será bem-aventurado no seu feito. Essas palavras, meus amados, nos levam a crer que nos dias de Tiago havia alguns cristãos que tinham aprendido a ouvir a palavra sem realmente lhe dar atenção. E esse é um problema talvez lá dos dias de Tiago, ou melhor dizendo, com certeza lá dos dias de Tiago, mas não é um problema só de lá. Também é um problema dos nossos dias, do tempo em que nós estamos vivendo. Existe muita gente, há muitos que não conhecem a palavra, não a estudam em casa e nem participam dos cultos onde o estudo é voltado para a edificação dos crentes. São, portanto, negligentes quanto à busca por conhecimento da vontade de Deus. E essas pessoas estão erradas, estes estão errados. Por outro lado, meus amados, há aqueles que conhecem, mas, apesar de conhecerem, não praticam a palavra. E estes estão também errados, estão igualmente errados. E é exatamente a eles, a esse segundo grupo, que Tiago se dirige no texto dizendo: sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes. A prática, meus amados, é importante, porque trata-se da prática da palavra de Deus. E esta palavra, meus amados, a palavra de Deus, vamos ver 4 coisas sobre ela. A primeira delas é o meio de regeneração. A palavra de Deus é o meio para a nossa regeneração, para a sua regeneração. Veja o seguinte versículo, é Tiago 1, verso 18. Segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Veja bem, irmãos, que Tiago diz: ele nos gerou pela palavra da verdade. Ora, nós sabemos que é o Espírito de Deus quem opera a obra da regeneração. Entretanto, nós só podemos chegar à conclusão de que ele, o Espírito de Deus, não faz isto em separado da palavra. Ele usa a palavra para realizar esta obra. Segundo lugar, sobre a palavra de Deus, irmãos, ela reflete as nossas imperfeições. A Bíblia é o espelho da alma. Não podemos olhar a Bíblia, olhar a palavra de Deus descuidadamente como um homem que se olha no espelho sem prestar muita atenção e logo se esquece de como era ou como estava a sua aparência. Mas em que sentido a palavra reflete as nossas imperfeições? A palavra, irmãos, reflete as nossas imperfeições da seguinte maneira: quando nós olhamos para ela, nós vemos o Filho de Deus em sua perfeição e encontramos o ensinamento de que nós devemos nos deixar moldar pelo Espírito de Deus segundo essa imagem. E então nós descobrimos que muitas das vezes nós não estamos fazendo isso. E assim é que a palavra termina por refletir as nossas imperfeições.
Terceiro lugar, irmão, sobre a palavra de Deus, ela é o guia ético para a vida cristã. Tiago 1,25 é um trecho bem interessante, nós lemos, o último versículo que lemos no início, né? Veja bem o que diz, irmãos, esse texto. Diz assim, aquele que, ou seja, todo aquele que, eu, você, toda pessoa que toma a palavra de Deus, aquele que considera atentamente, ou seja, aquele que se inclina sobre a palavra, a fim de ver melhor, a fim de inspecionar, a fim de esmiuçar aquilo que lê na palavra, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, ou seja, aquele que faz da palavra o seu modo de viver, o seu estilo de viver, esse será bem-aventurado naquilo que realizar. O crente, irmãos, que tem a palavra como seu guia de conduta, é bem-aventurado, da mesma maneira que o varão do Salmo 1. Ele não aceita, não anda no conselho dos ímpios, ele não se detém no caminho dos pecadores, ele não se assenta na roda dos escarnecedores, ele tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite, para que os seus pensamentos e a sua conduta, seu modo de viver, sejam moldados por esta mesma palavra. E por isso, meus amados, conclui o salmista no Salmo 1, ele é como árvore plantada junto a correntes de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto faz será bem sucedido. Isso quando ele se guia pela palavra. Isso quando ele tem a palavra como o seu guia ético, ou guia ético para o seu viver cristão. Em quarto lugar, irmãos, sobre a palavra, ela é o padrão de julgamento. Lá em João 12, verso 48, nós encontramos Jesus dizendo assim: quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que tenho proferido, essa o julgará no último dia. E, amados, aos que arrogavam seguir toda a lei de Moisés, Jesus declarou: não penseis que eu vos acusarei perante o Pai. Quem vos acusa é Moisés, em quem tendes firmado a vossa confiança. Porque se de fato cresceis em Moisés, também creríeis em mim, porquanto ele escreveu a meu respeito. Então, irmãos, está claro por esses versos que a palavra será o padrão de julgamento nos tempos finais. Quantas pessoas, quantos crentes dizem ter a Bíblia como livro sagrado, dizem ter a Bíblia como regra de fé e conduta, mas que não agem segundo as suas palavras? Espero que você não seja um desses. E concluindo, irmãos, a nossa reflexão, com o passar do tempo nós percebemos que a palavra de Deus vem perdendo a importância na vida de muitos dos seus servos. Muitos não suportam mais ouvir uma mensagem que passe de meia hora ou 40 minutos. Uma explanação da palavra que extrapole um pouquinho esse tempo. Muitos não seguem mais a palavra. Muitos até dizem que seguem a palavra. Mas quando nós observamos a sua prática, a sua conduta, o seu viver diário, nós vamos descobrir que eles não estão de fato seguindo a palavra. Que nós possamos pensar nisso, que você possa pensar nisso. E que você possa ser alguém que não só ouça, mas que pratique a palavra. Não seja um ouvinte negligente, mas seja praticante. Não seja um leitor negligente da palavra, mas seja aquele servo de Deus fiel que vai praticá-la no seu viver diário. Amém? Que Deus abençoe. Um grande abraço para você.